Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Antes da ministração da palavra, eu quero trazer aqui uma palavra de conselho e de orientação que eu já aconselhei, orientei semanas atrás, mas volto, porque é necessário. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Jesus respondendo a Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos então perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: é você que está dizendo que eu sou rei. Para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Meus irmãos, Pilatos, dentro ali dos cargos do Império Romano, Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. O Império Romano tinha suas divisões de governo. Na verdade, a política, da forma como nós conhecemos, veio de Roma. Veio de Roma o sistema político que nós conhecemos, com senado, com governadores e também prefeitos. Pôncio Pilatos era prefeito de Jerusalém. Ele era quem ocupava esse cargo ali de prefeito. E diante daquele prefeito, Jesus Cristo disse: olha só, prefeito, escuta aqui, o meu reino não é deste mundo. Meus irmãos, se o reino de Jesus não é desse mundo, nós que somos de Jesus, o nosso reino também não é deste mundo. E eu falo isso, é claro, tendo em vista a política, tendo em vista a eleição, tendo em vista que novamente começou, de 4 em 4 anos tem campanha política, e aqui em Guaratinga é diferente. Aqui em Guaratinga, talvez por ser um lugar pequeno, parece que os ânimos se afloram. É a segunda eleição para prefeito, que aqui eu estou. Na primeira eu não votei, eu não era eleitor, esse ano eu sou eleitor aqui de Guaratinga. Mas desde aquela primeira eleição eu percebi que o clima da cidade muda, o ambiente muda. As pessoas ficam mais revoltadas, as pessoas começam a ofender umas às outras pelo Facebook. E muitas vezes pessoas que são crentes, pessoas que fazem parte do reino de Deus, aí por causa do reino do mundo, começam a se ofender. E eu já fui assim, graças a Deus, Deus me libertou. Eu já fui muito ferrenho, eu já fui muito assim de bater boca, de debater. Não faz muito tempo isso, e graças a Deus, Deus tirou do meu coração, da minha mente, da minha alma, porque eu entendo que o meu reino não é deste mundo. Jesus é o meu rei, e o reino de Jesus não é desse mundo. E nós sabemos, debaixo do controle de quem esse mundo está: Satanás. Satanás, meus irmãos, é o pai da mentira. Mas se tem uma coisa que Satanás não mente, é quando ele disse para Jesus que todos os reinos, que todas as riquezas desse mundo pertencem a ele. Diante de Jesus, Satanás disse isso, e não foi mentira. Caso contrário, Jesus teria dito: você está mentindo. De fato, este mundo, as coisas desse mundo, os poderes deste mundo, está debaixo da podridão de Satanás. E nesse ano político temos que estar atentos, meus irmãos, principalmente nós, a igreja, porque o período em que as pessoas começam a adorar dois senhores, o período que é Deus na terra e o meu candidato, quer dizer, que é Deus no céu e o meu candidato aqui na terra. Mas acontece o contrário também. Muitas vezes as pessoas colocam o candidato no céu e traz Deus para a terra, de tanta idolatria que é, de tanta cegueira que é. Vivemos nesse mundo e somos obrigados a votar. Aqui no Brasil é obrigação, exceto aquelas pessoas que já têm aquela idade e não é obrigado. Veio que a irmã Valina, a irmã Elvira, não é mais obrigado, mas infelizmente no Brasil é obrigado a votar e nós temos que nos submeter. Embora várias foram as ocasiões que eu preferi pagar a multa, eu preferi não ir votar e pagar a multa, pouco mais de R$2, do que sair de casa, pegar fila e depositar o meu voto em pessoas que eu sei que infelizmente não irão cumprir nem metade do que prometeram, na verdade, muito menos da metade.
E eu falo isso, meus irmãos, para reforçar, tá bom? Temos um grupo do WhatsApp, então, em nome de Jesus, nada de político lá no grupo do WhatsApp. Nada de nome de político, nada de foto de político. E temos um candidato a vereador aqui na igreja. Nada de foto, de conversa de político, sabe? Ali no WhatsApp. Eu fico muito preocupado nessa época do ano, nessa época da humanidade, do Brasil, né, de eleição, vamos assim dizer. Toda a humanidade tem eleição, a maioria dos países são democráticos, mas no Brasil a coisa é séria. E eu sempre fico preocupado no período das eleições. E antes de ontem à tarde, deitado na minha cama, ali me recuperando desse mal que me assolou, dessa dor, meus irmãos, eu me vi cercado assim de uma pressão, sabe? Eu me vi cercado assim de uma opressão de morte. Veio muito forte assim na minha alma, sabe? Palavras de suicídio, sentimentos de morte, não na minha alma, não no desejo do meu coração, mas veio no meu espírito essas coisas, sabe? De morte, de suicídio, de pessoas tirando a vida. E eu comecei a orar pelas pessoas que estão enfrentando depressão, porque é justamente nesse meio de pessoas deprimidas que Satanás consegue lançar essa série de suicídio. E acredite, meus irmãos, o que eu vou dizer aqui não é demonizando a política. O que eu vou dizer aqui não é acusando ninguém. Mas se tem um período do ano que Satanás recebe oferendas e mais oferendas, é durante a política. Se tem uma época do ano que muitos homens e muitas mulheres querendo poder, querendo ganhar e sabendo que se perder não perder muito dinheiro, porque política é dinheiro, não se engane não. Política não é amor, o meu candidato ama o povo, o meu candidato gosta do povo, gosta não, é poder. Querem autoridade, querem estar por cima. E aí, para isso, gasta dinheiro. Política, meus irmãos, é dinheiro, de modo que quem perde está mais ou menos enrolado. Quem perde uma política de vereador a prefeito está mais ou menos enrolado, porque a dívida é muito grande. É terrível. Muitos são os que pegam dinheiro emprestado, não no banco, com agiotas. Muitos conheciam um Eunápolis que se quebrou todo, porque pegou dinheiro emprestado com agiota para ganhar, para investir, para comprar voto, inclusive, e perdeu. Misericórdia, tudo que tinha o agiota levou, tudo, absolutamente tudo, até o casamento dele acabou. E muitos, infelizmente, nessa época do ano, procuram as forças malignas de Satanás para fazer oferendas, para fazer alianças em troca de conquista de poder. Eu falo isso porque não muito longe da casa do meu pai, onde eu morava em Eunápolis, existia uma feiticeira, uma bruxa, que inclusive, prima da Laiana. Laiana tem muitos parentes lá em Eunápolis, inclusive prima da Laiana. E em época de eleição, meus irmãos, o que era de carro bonitão, carro importado, carro bonito, de tudo quanto é modelo, parava na porta da casa dessa mulher à noite, para trabalhos e mais trabalhos. Candidatos e mais candidatos, vereadores, prefeitos, porque infelizmente é assim. Infelizmente, meus irmãos, é assim. Mas o nosso reino não é este. O nosso reino não é deste mundo. Não estou falando que não é para vocês não votar, vote. Tem o seu candidato a vereador, vá e vote. Tem o seu candidato a prefeito, vá e vote. Mas não coloque o seu candidato no céu, não. Não coloque o seu candidato no lugar de Deus. Vá numa carreata, vá numa caminhada, peça permissão a Deus. Ô Deus, é para mim ir. É para mim ir nessa caminhada, é para mim ir nessa carreata. É para mim sair da minha casa, subir e descer ladeira por Guaratinga, atrás de um candidato. E se fosse para Deus, você iria? E se fosse para fazer algo para Jesus Cristo, você iria? E se fosse para subir e descer ladeira, para orar por uma vida enferma, lá em cima da pedra de Guaratinga, se porventura morasse alguém lá, você iria? Mas muitos, por causa de política, sobem a pedra de Guaratinga e gritam: eu amo meu candidato. Misericórdia. O nosso reino não é deste mundo. Essa semana eu vi um dos candidatos a prefeito fazer a seguinte promessa: no dia 1º de janeiro, se eu ganhar, promessa, eu vou trazer Edson Gomes e a banda Cão de Raça, alguma coisa assim. Olha só, meus irmãos, o cara está fazendo plano. Se ele ganhar a política, Guaratinga tem católico e tem evangélico. Ao invés do cara procurar o padre para fazer uma missa de ação de graças, ao invés de procurar um pastor para dar um culto de ação de graça, vai trazer um cantor de reggae,
que durante muitos anos a polícia não entrava no show desse cantor, que ele proibia, um maconheiro. O finado Lázaro, inclusive, começou a usar droga nessa banda, ele participou dessa banda, ele usou droga nessa banda. Aí, para agradecer, em forma de gratidão, vai trazer no primeiro dia. O outro candidato, eu vi um dos assessores, postou um vídeo no Facebook mostrando freezer, geladeira, 2 freezers, umas 2 geladeiras lotadas de cerveja. E falando que estava preparado para a carreata. É a nossa realidade, meus irmãos. O nosso reino é desse povo, o nosso reino são desses homens, não é o nosso reino, é de Jesus. Repito, vai voltar em um deles, amém, Deus te abençoe. Vai voltar no seu vereador, amém, Deus te abençoe. Mas não tire o seu coração da presença de Deus. Entenda que acima desses homens é Jesus Cristo quem governa, é Jesus Cristo que reina, porque o reino dele não é deste mundo. E se o reino de Jesus não é deste mundo, qual é o reino que opera neste mundo? O reino do maligno. E é através de pessoas, meus irmãos, que estão no poder. É através de políticos, homens e mulheres de corações gananciosos, que Satanás mata, rouba e destrói o povo. Não se engane. Satanás precisa de algo físico para causar destruição. Ele é espírito, mas ele precisa de algo físico. Satanás usa pessoas para fazer o mal. Então olhe pelo seu candidato. Olhe pelo seu candidato a prefeito, pelo seu candidato a vereador, para Deus tocar no coração. Se ainda não é crente, para se converter. Para que tenha um comportamento assim reto diante do Senhor e que dê honestidade e caráter no coração dessas pessoas para governar, porque é uma cidade sofrida. Eu estou aqui há 5 anos, meus irmãos, eu não vejo nada acontecer no Hospital João Namor, no posto de saúde. Se uma dessas crianças aqui, Deus me livre e guarde, quebrar o braço, vai ter que ir para o Nápoles. Pode uma coisa dessa? Um hospital de uma cidade, Guaratinga. Guaratinga é uma cidade, não um distrito. Tem que ir para o Nápoles. Porque quem senta na cadeira da prefeitura, entra ano e faz ano, não faz nada. Quem senta nas cadeiras da Câmara de Vereadores, entra ano, não faz nada. Essa semana um deles conseguiu meu contato no WhatsApp, sabe Deus como. Ó, pastor, eu quero ter um dedinho de prosa com o senhor. Estou aqui há 5 anos, nunca me deu um bom dia. Agora consegue meu WhatsApp, sabe Deus como. Vai tomar banho. Então, meus irmãos, nós estamos nesse mundo. Vamos ser submissos à lei, vamos ser submissos a essas ordenanças. Vamos lá, vamos voltar. Mas Jesus Cristo é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. E diante de um prefeito, Pôncio Pilatos, ele disse isso: ó, o meu reino não é deste mundo. E nós pertencemos a esse reino. Amém? Amém, Deus. E que Deus abençoe a todos e que dê sabedoria esse ano para escolher segundo não o coração do homem, mas segundo o coração de Deus. O irmão Sivaldo, o presbítero Sivaldo, estará ministrando a palavra do Senhor. Graças a Deus. E o luta que eu estou tendo aqui com minha boca, viu? Algumas palavras, quando o meu cérebro percebe que eu não vou conseguir falar uma palavra, eu luto lá dentro. Ai, Jesus.